muito boa tarde, sejam então muito bem-vindos aqui ao nosso Faz Sentido e faz sempre todo o sentido começar a semana, aliás, todos os dias, não é? Connosco, nesta nossa hora que é sempre tão especial, sobretudo porque nos permite sempre falar dos temas que são pertinentes para a sua vida e que podem também mudar os seus caminhos, no mínimo, entretê-lo da melhor maneira. Hoje começamos também esta nossa hora a falar da maternidade nos dias de hoje, até porque ontem, como todos sabemos, foi um dia tão especial. Bem, para mim foi, certamente, e acredito também para todas as mães deste mundo também tenha sido. Foi o dia da mãe. Por isso mesmo começamos com uma leitura especial para si sobre o que é ser mamã nos dias de hoje. A mãe é top, Ana. Tem que ser. Tem que ser. Ana, muito bem-vinda aqui ao nosso Faz Sentido. De facto, do Brasil para Portugal, não sendo a primeira vez, que já me estava a confidenciar que não é a primeira vez que está aqui no nosso país, mas de facto será a primeira vez que estamos a conversar e a falarmos desta questão que é tão pertinente e tão atual, que é ser mãe nos dias de hoje. O que é ser uma mãe top? Na sua opinião? É ser uma mãe que consegue equilibrar o trabalho, os filhos e ter uma vida pessoal. Claro. Né? Ser uma mãe feliz. Claro. E nessa vida pessoal, depois, nessa felicidade, também não esqueçamos os projetos profissionais, Sim. a carreira, construir o seu caminho, não é? Portanto, fazer o malabarismo disto tudo. Exatamente. É? Como é que foi ontem esse dia da mãe? Correu bem? Foi muito bom com as minhas filhas aqui em Portugal. Claro, elas vêm sempre consigo também nas suas viagens. É a segunda vez que elas vieram a Portugal comigo e elas gostam muito. Até que bom! A facilidade da língua acho que ajuda também, né? Claro que sim. Ana, este jogo das diferenças, este seu livro de crónicas, o que é que procura focar também? É dar um ar descontraído também às, enfim, dificuldades que vamos sentindo também nos dias de hoje? Esse jogo das crônicas, esse jogo dos 7 erros é mais para as crianças quando pegam o livro fazerem alguma coisa para se divertir. Mas esse livro ele tem algumas características. Acho que tem uma página, deixa eu ver se está antes ou depois, que fala da divisão das tarefas. Pois! Há muitas questões, não é? Porque para uma mãe ser top, ela não pode estar muito cansada, muito estressada. Não. Então, medita muito, faz muita yoga, não é? Não há stress. Tem que meditar, tem que fazer yoga, mas também tem que dividir as tarefas, né? Claro. Não é justo que... Essa página aqui. Muito bom, muito bem. Não é justo a tabela da sobrevivência. Dos casamentos. Exatamente. O que é que procura também com este livro? É de facto fazer com que todas as mães se identifiquem também com aquilo que é ser mãe, obviamente, e todos aqueles dilemas, inseguranças, questões, alegrias, coisas boas também que existe, obviamente, nesta viagem de vida, mas que nos toca a todas nós. Um telefonema da escola. Claro, o chão estremece. Parou tudo. Não é fácil, né? Não é fácil. Felizmente ainda não vivi isso, que eu tenho um bebê, mas é muito pequenino, 1 ano e meio. Ainda não ligaram da escola. Felizmente. Porque o dia vai chegar. Felizmente. E quando acontece? Eu não sou uma mãe muito desesperada. Assim, eu até sou uma mãe tranquila. Mas essa crônica é uma que eu escrevi, mas inspirada em amigas, em outras mães, que eu noto que são muito preocupadas e quando está no trabalho e toca e vê o número da escola, quase tem um infarto. Ana, mas também, claro, não é? Quer dizer, é o nosso mundo, não é? É o nosso mundo que, de repente, queremos saber o que é que se passa. Estas crónicas, porquê é que decidiu também fazer este livro, esta partilha? É o curso vegano? Por exemplo, estas crónicas, este livro, também porquê é que decidiu fazer este livro? Eu recebi um convite para escrever, eu já escrevia na internet e eu já escrevia sobre as minhas filhas, né? Tem coisas que a gente tem dificuldade de falar, às vezes é mais fácil escrever. E essas crônicas, elas mostram um pouco da maternidade mais real, né? A sua realidade aqui, estamos a ver, tão lindas. A Anitta e a Aurora. Sim, lindas. E a maternidade, ela é maravilhosa, mas ela tem muitos momentos difíceis também. Claro que sim. E esse livro, ele é muito honesto, né? Eu falo naquela crônica ali do curso vegano. É um curso que eu fiz para fazer comidas mais saudáveis para as minhas filhas. Em teoria,
lindo. Na prática, um desastre. Um desastre. As crianças não comiam Não as comem. comidas saudáveis que eu fazia. Pois, o sabor, parece que falta alguma coisa, não é? E, portanto, são as mamãs, claro, a serem mamãs, a fazerem o melhor possível, para darem o melhor possível aos seus filhotes e os bebês e as crianças a serem crianças. Fala aqui também de outras questões, que é, nomeadamente, a mulher bem-sucedida dos dias de hoje, não é? A mamã também que é competitiva. Esta crónica, por exemplo. E vai ela a correr. As mães estão sempre falando bem dos seus filhos, né? Sempre. Só que o problema é que quando tu junta várias mães e cada uma quer falar bem do seu filho, às vezes acaba surgindo um clima meio de competição. Por que é que acha que acontece? Porque a Ana também Ai, vem é da natural. sociologia. Também vem da sociologia, sim. Sim. E a Ana é socióloga também Sim. e tem feito também o seu caminho na análise do que são os fenómenos sociais, do que é que acontece no mundo. Por que é que acha que essa parte das mulheres, não é? Essa parte de facto quererem provar o seu papel enquanto mães, por que é que em muitos casos ainda perdura? Eu acho que o papel de mãe, ele é muito pesado. Ele é um papel que você tem que exercer e você tem que exercer da melhor forma possível. E algumas mulheres levam isso Muito a a ferro sério. e fogo, né? Aliás, Levam para como- muitas mulheres, de facto, e enfim, são escolhas, não há problema nenhum, mas torna-se realmente o papel, não é? Portanto, uma mulher que tem vários papéis, mas de repente existem mulheres que, de facto, só têm aquele papel, não é? Sim. Portanto, e acaba por ser prioritário acima de qualquer coisa. Será isso saudável ou não? Ou trata-se efetivamente sempre de uma escolha pessoal? Eu acho que a escolha pessoal de repente, cuidar só dos filhos, ela tem que ser respeitada. Claro. Mas, nesse caso, você não vai deixar de ser uma mulher, muitas vezes você não vai deixar de ser uma esposa. A gente nunca tem só o papel de mãe. A gente exerce vários papéis. Vários. A gente pode trabalhar fora ou não. Mas os papéis, os múltiplos papéis, eles estão ali. Claro. E como a gente não consegue dar conta de tudo, então vem junto a culpa, né? Nenhuma mãe nunca está 100% satisfeita com o que com a vida dela enquanto mãe. A gente sempre acha que podia ser melhor. E esse livro, ele é um convite a pensar um pouquinho diferente. A gente, não é porque a gente é mãe, porque a gente é mulher, que tudo que dá errado é culpa tua, né? Claro. Tem coisa que dá errado mesmo, é a vida. Faz parte. Faz parte, Faz parte. exatamente. É tempo de fazer isto. Com Este certeza. gesto, não é? O que é que quis com este texto também? Só a metade. Essa crônica, eu falo muito que você tem uma menina ou um menino? Caetano. Caetano. Sim. Quando a gente vai na pré-escola, na porta das escolinhas, você olha os trabalhinhos e as meninas, elas têm um desenvolvimento mais rápido no começo. Então elas tiram notas melhores, elas fazem os trabalhinhos melhores. Mas em algum momento da vida, muda. E os homens viram nossos chefes e muitas meninas acabam desistindo daquele sonho, daquela carreira. E aí eu falo que seria muito bom se as minhas filhas conseguirem ter pelo menos metade da autoestima de um homem na hora de procurar trabalho, na hora de sonhar com o que quer ser. Claro, Entende? claro. E procura passar isso também às suas meninas? Todos os dias. Todos os dias. Como é que faz? Faz assim, se eu sou convidada para dar uma palestra ou uma entrevista em outra cidade, eu não tenho, meu marido está viajando, eu não tenho com quem deixar elas, eu dou um jeito e vou. Eu procuro não sabotar a minha carreira pelo fato de eu ser a mãe. Eu sou a mãe, mas eu preciso dividir com o meu esposo e eu preciso correr atrás do que eu quero, porque eu não quero só ser mãe. Eu estudei muito para ser só mãe. Claramente, Né? claramente. Eu podia, de repente, falar, não, eu já fiquei algum período em casa. Em alguns momentos, mudança de cidade, pensei, não, agora eu só vou cuidar da minha filha. Mas eu estou num momento muito produtivo e eu não quero me sabotar. E eu acho que mais do que qualquer coisa que eu possa falar para elas, a minha atitude perante as situações importa mais. Claro que sim. E quando estamos a falar também de questões de género e de incutir também às novas gerações
um sentimento de valorização pessoal, não é? De igualdade e de procura de mais do que sonhar, de concretizar, não é? Sim. Acho que é fundamental passar-se isso às meninas e aos meninos, não é? Que é porque sem efetivamente uma mentalidade que cresce a partir também dos meninos, não é? Sim. Esta igualdade poderá ser muito difícil no futuro, não é? Eu penso muito nisso também em relação ao meu bebê. Quando é que é proibido dizer mãe? Quando a gente está de férias e as crianças falam mãe, 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 Parou! mãe. Não é? Parou! Não é? E quando você tem 2 filhos, você não consegue atender, nem que você queira, nem que você pense, não, eu vou responder cada vez que me chamarem. Só que às vezes chamam ao mesmo tempo. E aí? Você vai ter que escolher. Então, assim, tem horas que eu falo, por favor, é proibido falar mãe. Aí a mais nova me chama de tia, me chama de várias outras Claro, coisas. do que for, não é? Porque eles não conseguem parar de chamar a gente. Né? Pois não. Deve ser muito gostoso falar mãe. É, com certeza, claro. É o melhor colinho de todos. O melhor amigo das mães também é... O melhor amigo das mães. As toalhitas úmidas. Eu acho que vocês falam em Portugal. Porque quando você... Eu chamo de lencinhos umedecidos. As Exatamente, toalhitas. sim. Com um pacotinho de lencinhos umedecidos, você consegue resolver vários problemas. Desde um carro sujo, uma roupa, o rosto da criança, mancha em eletroeletrônicos, você consegue resolver várias coisas. Então, eu escrevi essa crônica por isso. Sobre isso, temos de ter sempre isso connosco, não é? Sim. Lá está, mais uma dica neste livro delicioso. O filho único. Eu tive 2, né? Pois, no seu caso são 2. Aí eu comento um pouco sobre... O que é ter um filho único? Os filhos únicos, como que era a vida da minha filha antes de ter uma irmã e falo um pouquinho de adultos que são filhos únicos com quem eu convivi. E a que conclusão é que retirou? É melhor ter mais um. Ah, é? Mas- Por quê? Porque as crianças hoje, a gente dá muita atenção para elas. Então, elas já estão naturalmente mais egoístas, com menos capacidade de se relacionar com outras crianças. Então, quando tem um irmão, pelo menos em casa, a criança tem que conviver com outro parecido, né, outra criança, tratar uma criança de uma forma não hierárquica, né? Um adulto, uma criança. Acho que 2 filhos é difícil, é mais trabalho, mas para as crianças é bom. Muito bem, Ana. E o que é que procurou também com este livro? Ou seja, no início eu dizia que efetivamente há esta identificação, tanto mais que obviamente para quem tiver meninas, em que esta realidade das unhas, dos batons e das extensões e de toda esta, como eu costumo dizer, piroseira boa, do glitter e dos cor-de-rosas. O que é que procurou também? Sensibilizar as mães para realmente procurarem deixar a culpa de lado, serem umas mães completas e aceitarem que ninguém é heroína e que não há pessoas perfeitas? Eu acho que a ideia principal é essa. Nenhuma mãe que esteja cansada ou cheia de culpa ou sobrecarregada vai ser uma boa mãe, vai ser uma mãe feliz. Uma mãe triste, cansada, não vai criar um filho feliz. Então, Quais são as suas rotinas diárias para estar sempre equilibrada e bem com o dia-a-dia tão difícil? eu entendo que eu não fiz as minhas filhas sozinha, eu não sou responsável por 100% por tudo que acontece com elas. Então eu procuro dividir, principalmente Portanto, com o meu atira para o esposo. lado. Não, eu negocio. Claro, Mãe tem que obviamente. ser muito planejadora, né? Pra gente conseguir Sempre. trabalhar Ai, e não há fazer outra. outras coisas, a gente tem que planejar tudo antes. Não há outra hipótese. Não E é? a gente tem que aceitar e contar com apoio. Claro, e tem que contar também muitas situações, nomeadamente, isto é uma conversa que já tive até com amigas e outras convidadas que tive aqui. Quando fala aqui do baby blues, é do baby blues pós-parto. Isso. Pois, e que muitas mulheres sofrem e que mesmo assim, eu tenho amigas que também o viveram, que mesmo assim ainda continuam nos dias de hoje a não partilhar, não é? Isso. Ou então comentam, mas são coisas um pouco mais reservadas e privadas. E há que aceitar estas coisas, porque é tudo muito hormonal, justificável até. Sim. E que socialmente poderia até ser muito melhor aceito se estas coisas fossem conversadas assim abertamente. Portanto, eu acho estas suas crónicas deliciosas nesse sentido. Vem descomplicar, não é? Sim, essa crônica. Eu tive um pouquinho de Foi. depressão pós-parto Sim, e na é primeira normal. filha. E a primeira fase é normal. Porque a vida mudou muito, eu não E esperava. hormonalmente é uma transformação muito grande. E a segunda filha eu não tive. E eu Uhum. vi como é mais fácil, como o vínculo com o bebê é muito melhor quando a gente está bem. E eu pensei, é importante falar sobre isso. Ainda tem mulher que tem vergonha de admitir, ainda tem homem que acha que a mulher está de frescura. Então eu pensei, é preciso falar sobre isso. Claro.
E aí, por isso que eu escrevi essa crônica. Que bom. Tem tido um ótimo feedback também. No Brasil, o livro fez muito sucesso. Ficou muitas semanas entre os mais vendidos. Que bom. E aqui vai correr certamente muito bem. Que legal. Vamos lá descomplicar, mamãs. É tempo disso. Não há tabus em coisas que são naturais, que têm que se aceitar. E, de facto, também o papel de mamã nos dias de hoje, com todas também as possibilidades que temos no sentido de sermos mais práticas, termos tecnologias, termos outro tipo de encarar o futuro. Também temos que descomplicar, não é? Uma coisa que é para ser vivida de uma forma natural e com tanto amor. Acho que todo mundo sai ganhando, né? Eu acho. A mãe é top. A mãe é top. Beijinho, Ana. Tudo Beijinho, bom? Beijinho para as suas filhas também. Ora, muito bem. Com esta sugestão não vai querer deixar de conhecer estas páginas, pois não? Bem, eu já estou mais curiosa do que nunca. A mãe é top. Continuamos agora com uma outra proposta de leitura que é única e cheia de grandes emoções. Olá, como está? Muito boa tarde. Tudo bem? Bem disposta? Sim, claro. Sim. Claro. Bem, do Brasil para Portugal, Margarida, para estarmos sem rede, para falarmos de um tema que não é de todo dos mais leves, não é? No sentido em que vamos tentar que também esta conversa nos tente levar num caminho de esperança, num caminho de encararmos o futuro de uma nova maneira. Se alivemos desta realidade da maternidade nos dias de hoje, passamos agora para a adolescência e passamos sobretudo para uma escolha de uma leitura que pode efetivamente ajudar jovens e não só a perceber o que é que se viveu nestes dias tão quentes, tão difíceis dos incêndios do nosso país. Margarida, fala-me tudo sobre este livro. Se calhar digo-lhe um bocadinho antes que toda a coleção está com uma base, com um lema que é: nós nem sempre podemos escolher aquilo que acontece na nossa vida, mas podemos sempre escolher como é que reagimos. E, portanto, a coleção tem abordado vários temas ditos difíceis e complicados, mas que atravessam a vida de todos nós e dos jovens em particular. Em relação ao Sem Rede, realmente aquilo que me fez muita impressão, eu acho que toda a gente ficou marcada com aquilo que aconteceu durante os incêndios do ano passado. Sim. Mas a verdade é que a mim marcou-me pessoalmente o desconhecimento que nós temos das hipóteses que temos para fugir de um incêndio, para manter a frieza, tomar boas decisões e embora este livro não se passe num incêndio dramático, é um incêndio, enfim, grave como são todos, mas à partida um pouco mais simples de resolver, mas o que eu queria era poder transmitir aquilo que nós já sabemos e muito bem sobre, por exemplo, como agir num tremor de terra. Todos nós temos até, no fundo, na escola, informação sobre isso. E, de facto, em relação aos incêndios, não. E custa-me pensar que uma família que estava numa praia fluvial se tenha enfiado no carro para se meter no meio das chamas. São coisas de sobrevivência que deviam ser quase automáticas, nós devíamos saber isto, não é? Portanto, as praias fluviais nos rios, numa floresta, é o sítio certo para ficar, portanto, temos que pensar... Claro. E, portanto, estes miúdos vão, enfim, chama-se Sem Rede, porque eles vão todos fazer uma semana de campo, e quando chegam à escola para se meterem nas carrinhas, percebem que em vez de uma caminhonete grande, há 3 pequenas, e eles vão em grupos de 8, com os 2 professores e nunca vão com os seus amigos. Portanto, eles vêm-se confrontados com ter que passar uma semana sem os seus amigos, portanto, com pessoas que são da turma, mas que eles não se conhecem tão bem. Mas a machadada final é quando os professores passam um saco de pano e pedem que desliguem todos os telemóveis, porque só vão ter meia hora por dia para estar com o telemóvel na mão. Portanto, eles o que vão fazer é que vão estar aquela semana toda com aquelas pessoas, a viver com aquelas pessoas, a valorizar as outras coisas que a mim me preocupam bastante, que é a falta de conhecimento sobre, por exemplo, as microexpressões do rosto. Nós não estamos a ficar cada vez mais desligados das pequenas reações das pessoas e isso só se aprende convivendo e não com os olhos no telemóvel. Claro, portanto, que sim. Portanto, são muitas escolhas, não é? São muitas escolhas que acaba por
por colocar aqui, a pensar sobretudo nesta leitura que é também para jovens? É para jovens, sim, é para jovens. Aliás, toda a coleção tem esta característica, é tudo escrito na primeira pessoa e há sempre pelo menos duas personagens, às vezes chegam a ser mais, mas aqui neste caso são duas personagens, e nós estamos, de facto, na cabeça deles a assistir à história. E, portanto, é muito divertido, porque ouvimos aquelas interjeições de carne seca e agora, sem telemóveis, isto não dá. Claro. Mas ouvimos-los falar e ouvimos-los também a perceber-se de pequenos pormenores na vida que afinal são tão importantes e que nos passam tantas vezes ao lado. E vamos crescendo com as personagens ao longo dos primeiros dias, que são super divertidos. Começa logo por terem de fazer a sua própria cama no sítio onde vão estar alojados e percebe-se que deles todos há dois que sabem fazer a cama e os outros não. Quer dizer, têm que aprender, mas depois também avança para a questão dos incêndios. Claro. E estas opções e estas escolhas é que acabam por ser muito importante, porque a Margarida, a partir também de técnicas de programação neurolinguística, acaba também, aqui quando fala das conexões visuais e de expressões, efetivamente, que é uma sensibilização para este público e para este target daquilo que é e sobretudo conhecer o outro, não é? Claro, o outro e a nossa capacidade de agir sobre a nossa própria mente. Isso é uma questão de treino. Muito importante nestes momentos em que requer muita frieza. Porque se nós entramos em bloqueio e ficamos em pânico, não conseguimos chegar a nada do raciocínio normal, que seria uma grande ajuda, não é? Claro. Fazemos coisas impensadas, podemos fazer atos heroicos, mas nem sempre os melhores atos heroicos, e portanto também tem a ver com isso. E eles tiveram um pequeno curso com bombeiros para ajudar os bombeiros a limpar a floresta, mas no fundo esse pequeno curso foi o que os salvou depois mesmo no incêndio. Portanto, souberam como agir, como é que se comportam em relação à direção do vento, o que é que devem procurar, se realmente todas as linhas de água. Coisas tão simples como, se eu estou no meio de um incêndio dentro de uma casa, eu posso agarrar numa toalha molhada e pôr por cima da cabeça, e isso filtra não só o ar que nós respiramos, mas também impede que o fogo se pegue, por exemplo, aos cabelos. O que é que devemos fazer, se devemos andar de pé ou mais baixo, o que é que devemos fazer em relação às portas. Eu lembro-me que há muitos anos tive uma vizinha que resolveu, enfim, limpar o esquentador com benzina e, portanto, deu um incêndio brutal, e o que ela fez foi abrir as janelas todas e o fogo propagou-se muito depressa, não é? E, portanto, coisas tão simples como fechar as janelas, fechar as portas, abrir as portas de uma zona para a outra devagar, em vez de ser à pressa para sair, porque isso provoca uma entrada de oxigênio. Tudo isto são pequenos truques que já deviam estar absolutamente incorporados no nosso conhecimento. Estou a ouvi-la falar e, claro, tem um conhecimento sério e profundo também de uma longa caminhada e jornada de livros que já tem editado e uma profunda também paixão e interesse por educar estes jovens e as crianças, mas isso parece-me a mim que são aqueles cursos e aquelas disciplinas que deveriam de existir nas próprias escolas, não é? Quer dizer, porque há muitas coisas que está a dizer que não são referidas, não é? Falam-se dos incêndios no geral, não é? Mas na prática, se acontecer algum de nós, de que forma é que estamos preparados? Não estamos. E se calhar foi por isso que ficámos tão chocados com a gravidade de tudo o que aconteceu e quando envolve crianças, então, quer dizer, o nosso coração para, como é óbvio. Mas tudo isso que está a dizer pode dar partida, parecer senso comum, mas não é. Pois não. E quanto mais uma criança se for uma criança de cidade. Sim, não é? sim. Não tem não é? Acaba por não existir tanta ligação ao rural, ao terreno, a coisas da natureza que podem acontecer. Claro. Como é que acha também que isso poderia mudar? Eu acho que tem que mudar, provavelmente com a literatura. A literatura também serve para isso e eu tenho sempre o cuidado de deixar muitas portas abertas para que todos eles, passando por um destes temas dos livros, tenham essa tal esperança de que falava muito bem, que tenham várias saídas, mas também é importante que se faça uma aprendizagem na escola acerca também de coisas que parecem muito simples, mas só parecem simples para quem o sabe. E nós temos esse cuidado, por exemplo, com os tremores de terra. Tivemos esse grande cuidado acerca da higiene, de lavar as mãos, as coisas quando foi da gripe. Portanto, tivemos esse cuidado. Será
que estamos a ter esse cuidado em relação aos incêndios, porque também um incêndio num prédio também é muito complicado. Claro, portanto, convém dar essa informação, o fogo, claro, e sobretudo a velocidade com que se propaga. Se nós o alimentamos de oxigênio ou não, também é muito diferente. E, portanto, eu acho que devemos mesmo assumir que esta informação tem que passar para as escolas, se calhar de uma forma muito mais divertida do que estar a ensinar faz isto, aquilo, a enumerar regras nunca foi grande, enfim, há pode ser mais difícil de assimilarem. Claro. Mas porquê é que a Margarida não faz uma tour pelas escolas? Dê essas dicas todas. Claro, não. Fale com os professores. Não, mas isso é o que eu faço. Isso é que era interessante também juntar, aliás, porque a Margarida ainda por cima comunica tão bem e com todos os livros também que já editou, quer dizer, eu acho que seria fundamental também não estarmos só à espera que eles leiam, mas serem quase obrigados, se me permitem, entre aspas, não é? Confrontados com algo que pode realmente acontecer, não é? Não hoje, amanhã, depois, quando for, ou infelizmente em algum momento da sua vida. Mas é por aí, não é? É por aí. E eu vou às escolas todas as semanas, portanto, a vida de um escritor em Portugal é assim. E aquilo que eu tenho sentido com esta coleção é que, de facto, ao falar dos vários temas, são temas alguns difíceis, mas de repente os miúdos sentem que alguém está a compreendê-los e a dar-lhes... Sim, e portanto com esta coleção têm sido visitas de autor muito emotivas, muito emocionantes, muito partilhadas e também me têm marcado muito como pessoa, que é extraordinário. Claro que sim, é essa entrega e troca. Muito obrigada, Margarida, foi um prazer conhecê-la. Páginas intensas e que nos deixam mesmo também sem enredo. Já fica aqui também a noção para todas as escolinhas que nos estiverem a ver. Convidem a Margarida para ir falar convosco, estar com as vossas crianças, com os vossos adolescentes, o que seja, passar a mensagem. E se falarmos desta floresta, nos deixou devastados das nossas emoções, nunca mais iremos esquecer, obviamente. Também a exposição que segue revela outros caminhos e sempre com muita intensidade. Olá, muito boa tarde. Olá, boa tarde, Ana Rita. Como está? Toda floral? Sim. Toda floral. Toda floral e com muitas sementes, não é? Com muitas sementes também dessas flores a serem lançadas para produzir este efeito que nós queremos, que é este efeito de quase cíclico, motor, em que as pessoas param para pensar naquilo que é importante, não é? E começámos o programa a falar sobre maternidade, de uma forma descontraída. Depois falámos neste momento com a Margarida sobre estas questões tão importantes, não é? E continuamos a ver as crianças e os jovens sem saber a profundidade do que é este terror, se bem que não queremos que conheçam nunca, não é? Mas nesta exposição que nos traz, voltamos também a tocar um pouco neste tema, como é óbvio, e de uma outra maneira. Exatamente, de uma outra maneira. Portanto, isto é uma exposição individual que está na Da Vinci Art Gallery. Foi um convite através da sua diretora artística, Ana Gonçalves. Convidaram, retrata não propriamente a catástrofe dos incêndios, mas focalizamos-nos depois na reflorestação do território. Não é à toa que escolheu esse seu conjuntinho. Não foi à toa que eu lhe disse isto. Ora, muito bem, vamos reflorestar. Vamos estar a olhar de uma forma mais esperançosa, não é? Depois do que aconteceu para esta reflorestação. De referir que esta linda galeria Aeroporto. Sim, é no Porto, no quarteirão. Na linda cidade do Porto, que no quarteirão das artes. Sim, que é lindo, maravilhoso. E o Porto sempre foi tão artístico também, exatamente, não é? Ou seja, isto para referir que quando as exposições aparecem, tem muitas pessoas que vão de facto ver, não é? Que frequentam, têm esse hábito. Portanto, este convite surgiu, cá está. Fala-nos um bocadinho então desta sua exposição. O que é que temos aqui? Portanto, isso é uma pintura que representa um arbusto, que é a camarinha. Sim. Portanto, porque eu dediquei cada trabalho a uma árvore ou um arbusto que são oriundos da nossa floresta portuguesa. Muito bem. Esta é aquela camarinha, cá está, imagens então da galeria. Estas são imagens da galeria. Sim, e do conjunto da exposição. Estas são as... São os trabalhos mais pequenos, em cianotipia, com aguarela. Como, por exemplo, este aqui. E esse aí é outro arbusto. É salsa-parrilha do Reino. Salsa-parrilha do Reino. Conta-me uma coisa, Maria. Então, Maria Rosas, da por cima também, nome de uma flor. Teve também que fazer uma pesquisa neste sentido.
seu trabalho também passou os primeiro o meu trabalho normalmente é sempre baseado no pormenor, na aguarela. Pronto, o meu trabalho é sempre baseado nisso. E nesta altura eu achei por bem fazer uma pesquisa acerca da nossa floresta, das nossas árvores, dos nossos arbustos. O que descobriu? E então são descobri imensos, que nós temos uma quantidade incrível. Uma quantidade incrível. E então resolvi dar a cada árvore, atribuir a cada árvore um trabalho. Este aqui que estamos a ver tão bonito, que estávamos a ver anteriormente. Esse é a azinheira. A azinheira, tão bonita. É o que estava antes, cheio de cor e de luz. O outro era a semente. Era a semente. Exatamente. Muito bem. Esta é este. Muito obrigada. Exato. Tenta a partir daqui também, lá está, construir este olhar positivo, este olhar renovado. Exatamente. Também para as nossas florestas. Já que tivemos uma catástrofe tão grande, achei por bem focalizar-me portanto, nos aspectos mais positivos. Claro, e não encararmos o futuro, não é? Exatamente. Muito tempo para chegarmos a este resultado tão bonito. Sim, bastante. Quanto? Ora bem, eu não faço normalmente uma obra por completo. Pronto, às vezes até estou a fazer vários trabalhos ao mesmo tempo, mas demora 2 semanas, 3. Muito bem. Nesta aqui o traço já é diferente. Que técnicas é que aqui é a utiliza? aguarela. O anterior era acrílico sobre bem. tela. Pronto, aqui é a aguarela, é um trabalho mais suave, sobre papel. Para todos os gostos, não é? Exatamente. Nestes dois que eu tenho na minha mão, também tão especiais, Maria, o que pretendeu também aqui? Pronto, outro arbusto. Aí temos a estevinha, que é esse o mais escuro, e o mais clarinho é o alecrim. Tão bonito. E lá está, como dizia há pouco, atenção ao pormenor. Exatamente. Não é? Sempre ao detalhe. É aquilo que procura como artista também transmitir. Transmitir. Sim. Transmitir através do meu trabalho uma suavidade, uma harmonia, as minhas ideias. Base, não é? A base, sim. É onde se sente mais feliz sempre a trabalhar. Não sei se a Ana Rita quer ler aqui um pequeno texto. Com certeza. Não Que acredito que não, os meus convidados, era o que faltava. Que é, portanto, a base da exposição, que é este pequenino texto aqui. Leio eu, Sim, não quero a Maria ler, uma vez que é o seu texto. É o seu texto, não é? Sim. Então, claro, temos todo o prazer em ouvi-la. Então vamos a isto. A semente. Tempos houve em que Portugal foi estrangulado pelo fogo. O monstro agigantou-se no ar, sufocando o verde. O mar de cinzento tomou de assalto montes, vales, casas, pessoas, almas. O vazio, o silêncio. E mais tarde, uma pequena semente. As almas ergueram-se com vontade redobrada e a esperança estendeu a sua mão suave de musgo verde. Obrigada, Maria. Pronto. É uma exposição e um trabalho que toca particularmente, não é? É um trabalho que poderá ser visto na Da Vinci até o dia 2 de junho. É. Mas que assim lhe tocou particularmente também fazer, não é? É um tema assim muito particular para todos nós. Exatamente. Ser, não é? Exatamente. E, portanto, há sempre que deitar uma nota de esperança. Claro. Para que consigamos avançar da melhor maneira possível. É, não se esquecem as coisas, mas de facto encara-se o futuro sempre de uma nova forma. Estas são algumas maneiras também, não é? De ajudar as pessoas a serem otimistas. Visitem esta exposição, não podem perder este trabalho incrível da Maria Rosas. Muito obrigada por ter vindo do Porto até aqui. Muito Grande obrigada. Beijinho, levo os meus foi beijinhos. Um gosto. Foi um gosto. Enorme. Faz sempre todo sentido. Levo os meus beijinhos para o norte, sim? Eu levo. Beijinhos, boa viagem. Obrigada. Ai, que saudades que eu já tenho. Bem, vocês sabem que eu gosto muito também do Norte. Espero que tenha gostado destas nossas propostas e que, sobretudo, não saia do seu caminho. Regresse connosco daqui a pouco tempo. Estaremos de volta e sempre com a mesma vontade. Até já!
Estamos de regresso e continuamos sempre com tantas novidades para si e, sobretudo, também com muito boas sugestões para uma mente e um corpo são. Que é isso que nós queremos, Alexandra, não é? É isso. Mas para termos esse equilíbrio é preciso termos a noção do que é que compete a cada órgão dentro do nosso corpo e, inclusive, não é, o peso que também o cérebro tem em tudo isto e no nosso bem-estar. As pessoas têm essa consciência, Alexandra? Aquilo que vai conhecendo nas pessoas. Sabe que eu acho que as pessoas vão tendo. As pessoas que chegam diariamente à clínica e à consulta, já têm muito essa consciência de que não podem apenas abafar o sintoma ou tratar o sintoma. Há muitas pessoas que já ligam um sintoma que o nosso corpo nos dá a um sinal a tentar procurar uma causa. E se calhar até, começando já pelo intestino, claro, acontece imenso. Eu acho que 100% das pessoas que recorrem à clínica têm problemas intestinais. E costuma dizer também que o intestino é o nosso segundo cérebro. É o segundo cérebro e é no intestino que começa tudo. Eu acho, desde Hipócrates, há muito tempo, que todas as pessoas e os cientistas e pessoas que trabalham na área da saúde e que se dedicam ao estudo do corpo humano, que toda a gente tem chegado à conclusão que é no intestino que começam as doenças. E isso é um facto. No intestino começam as doenças. É a base isso, de tudo. Porque nós sabemos que o estômago nos revela as emoções, não é? Ou nos revela também como é que estamos, se temos apetite ou não. Mas é muito mais do que isso. Basicamente o intestino. O intestino controla tudo e aqui, se nós não temos um intestino saudável, estamos doentes. Isto é claro, eu acho que as pessoas têm que ter esta consciência. E uma outra coisa que eu digo sempre e começo sempre por dizer nas consultas é que não chega a ter uma frequência, vou à casa de banho todos os dias e o meu intestino trabalha todos os dias. Isso não é suficiente para nós. Principais não sintomas. É suficiente para nós dizermos que temos um intestino saudável. Muito bem. Se as pessoas comem e incham, se as pessoas não vão à casa de banho, se as pessoas têm obstipação, se as pessoas têm diarreia, se as pessoas têm inchaço abdominal, algo não está bem. Mas estes são os sinais intraintestinais, dentro do aparelho digestivo. Agora nós temos N sinais fora, que nós chamamos extradigestivos, que nos dizem que o nosso intestino não está bem. Por exemplo, uma pessoa que chega depressiva, com alterações de comportamento, uma pessoa que chega, olha, eu tive, vou dar um exemplo para tentarmos chegar mais e para as pessoas entenderem. Eu tive uma cesariana há 2 anos e agora eu não estou bem. Eu estou triste, estou depressiva, não tenho energia. Não me sinto bem. Não me sinto bem. Muitas vezes nós dizemos assim, porque o bebê chora. Não é só porque o bebê chora, é porque efetivamente o intestino não está bem. As cesarianas é um ponto de partida para uma desregulação intestinal e isso depois provoca uma inflamação crónica e se há uma inflamação crónica no intestino, o nosso intestino comunica com o nosso cérebro e diz assim, não estamos bem. E porquê que diz não estamos bem? Porque o intestino tem, é um sistema nervoso, tem um próprio sistema nervoso próprio. Liberta serotonina. Que nós chamamos de sistema nervoso entérico. É o sistema nervoso do intestino que tem tanta ou mais importância do que o sistema nervoso central. Por exemplo, a serotonina que a Ana Rita estava a falar é um neurotransmissor, que eu acho que as pessoas sabem que é um neurotransmissor que faz com que estejamos bem dispostos. Sim, nos sintamos bem. Exatamente, é o da boa disposição. Existe mais serotonina no intestino do que no próprio cérebro. Portanto, eu isso não sabia. Isso não sabia. Aliás, e falamos de mais de 80% da serotonina que existe, que é esse neurotransmissor, existe no nosso intestino. E ela é produzida no nosso intestino. Isso justifica também muitas vezes, quando falamos de alimentação, de como é que de facto também a alimentação provoca aquele tal bem-estar nas pessoas, que muitas vezes é uma dependência, ligação à própria comida e à relação que tem com a comida. E a relação que tem com a comida. Agora, exatamente. Agora, esta questão dos neurotransmissores é o ponto fundamental, mais importante. Porque se eu não tenho um intestino são, se eu tenho um intestino inflamado, eu não tenho uma flora intestinal como deve ser, correta. E a flora é 3 kg do nosso peso. 3 kg do nosso peso são bichos. A flora intestinal. O que é que e, portanto, isto tem um peso enorme. enorme. Se nós não temos uma flora boa, não produzimos, porque a flora e o intestino não trata só as questões intestinais e digestivas. Se eu não tenho uma flora boa, eu não produzo, além de vitaminas, eu não produzo determinados neurotransmissores, que é aquilo que nós estamos a falar, e é a relação que se faz entre o intestino e o cérebro, existe aqui uma grande alteração e uma grande inflamação intestinal. O que é que nós podemos fazer? Alexandra, dê-nos um exemplo de uma pessoa que
passado 2 anos, teve a cesariana e que fez Sim. o matching dessa situação. Outras, por exemplo, Outras, por exemplo, homem. pessoas depressivas. As mulheres depressivas eu acho que é o maior exemplo e é aquilo que mais choca. É as mulheres que chegam depressivas com alterações de comportamento, com alterações de irritabilidade, que não estão bem, não sabem porquê, e nós, quando nos vamos ver, têm uma flora pobre. Nós fazemos muito um exame que se chama uma disbiose, que é uma disbiose alargada, é um exame em que vamos analisar como é que está a flora intestinal dessas pessoas. As pessoas obesas, as pessoas com problemas emocionais, as pessoas com depressão, as pessoas com esquizofrénicas, as pessoas com há uma série de doenças neurológicas que, quando nós vamos comparar a flora intestinal dessas pessoas com a flora de pessoas saudáveis, essa flora não está bem. Este género de pessoas, a primeira coisa que têm que fazer é tratar o intestino. Como é que se faz? Primeiro, muito antes de... Claro que pontualmente, já vou dizer como é que faz, mas pontualmente, obviamente, só para esclarecer, claro se é preciso tomar um ansiolítico ou um calmante ou um antidepressivo, os medicamentos fizeram-se para isso, para tomar pontualmente e resolver a situação pontualmente. Agora não vai resolver a causa. Nós temos que ir à causa, e a causa intestinal. Como é que nós podemos fazer? Primeiro, fazer este exame, que é esta disbiose alargada, que eu acho que é um exame super importante. Eu mando fazer nas fezes, mas a primeira rastreio, faço por biorressonâncias e, portanto, conseguimos perceber qual é o perfil disbiótico dessa pessoa. E o que é que costuma acontecer mais? Para as pessoas também lá em casa certamente se podem estar a identificar. Tem de facto a ver com esta desregulação hormonal ao longo dos anos? Não é? O que é que é mais comum também? Com a alimentação? Com a alimentação, com tóxicos, com medicamentos, com o stress, com o pH. Se nós temos um pH alterado no estômago e no intestino, acontece que a flora se vai deteriorando. Porquê? Porque se não tenho um pH, uma acidez correta, compatível, os micro-organismos bons, que são aqueles que nos defendem e que são essenciais para o nosso bem-estar, tanto físico como emocional, eles vão morrendo e a flora vai-se desequilibrando. Claro. E, portanto, a primeira coisa é corrigir o pH, tirar alguns alimentos, comer bem, por exemplo. Só dar um outro exemplo. Mastigar bem. Outro exemplo. Hidratos de carbono e farinhas. Se nós mastigamos mal, acontece muito. A digestão do amido começa na boca. Pois claro. As pessoas mastigam mal, não fazem a digestão completa e o estômago e o intestino vai fazer uma digestão de um alimento que não era suposto fazer, que não tem um arsenal enzimático para fazer essa digestão. Então a barriga vai inchar. Vai inchar, e a pessoa vai se sentir mal, vai se sentir deprimida, com mau comportamento e depois diz, agora vou ao psiquiatra, agora vou ao médico, estou muito deprimida. E afinal é no intestino que está o problema. Como a obesidade e como outros milhares de situações, que tudo começa no intestino. Para não falar de um outro ponto que eu vejo todos os dias diário, que a pessoa diz assim, eu já corrigi a alimentação, eu já tomo probióticos, eu já vou bem à casa de banho, eu já não sei, mas eu continuo a não estar bem. O que nós vemos isso de uma frequência imensa é, por exemplo, candidíases intestinais, parasitoses intestinais, bactérias intestinais que não deviam estar ali, e que as pessoas não se apercebem, e que as pessoas não se apercebem porque o sinal que dá muitas vezes é extradigestivo. Pois, vai para além. Os sinais de pele, eczema atópico, asma, os sinais extradigestivos são imensos. Lá está. E muitas vezes nós não ligamos. Claro, fica aqui o convite também para se preocuparem convosco da maneira que o vosso organismo merece. Vá lá, isto fica uma proposta, uma sugestão. Tentar procurar essencialmente entender o que o corpo nos quer dizer. Claro, isso é importante, claro que sim. E sem dúvida que a alimentação, que é o que vem a seguir, Alexandra... A alimentação é muito fundamental. Importante. É fundamental. Nós somos o que comemos, eu digo muitas vezes, somos o que comemos, o que não comemos e o que absorvemos. Porque muitas vezes nós comemos e não absorvemos porque o intestino não está bem. Só uma curiosidade. De manhã começa a tua manhã com... Eu começo com um café com café óleo de coco. Logo? Começo com um café com óleo de coco e manteiga ghee, vou fazer 1 hora de exercício físico, venho como um ovo cozido e um batido de legumes com antioxidantes. Maravilha, Alexandra, temos que falar, tem que nos dar mais dicas ainda, está convidadíssima para regressar. Tá. São temas que precisam de mais tempo e de mais rubricas e conversas. Beijinhos, Adeus, tudo bom? beijinho. Com estas dicas tem mesmo de se equilibrar e fazer-se acompanhar também, não só destas análises, esta consciência, mas sobretudo uma alimentação adequada. A nossa Mafalda está connosco, também traz algumas sugestões nesse sentido. Olá, minha querida, tudo bem? Tudo bem. Ora, muito bem, depois do bombom
do bombom, que estivemos aqui na conversa do bombom. Lembras-te com a nossa Isabel, a nossa Isabel tão engraçada. Falamos agora de outras coisas, não só do bombom, vemos do bombom para o intestino, a ligação que tem também nosso estômago e intestino ao nosso bem-estar, a parte da alimentação, fundamental. Hein? Exatamente, estava aqui a ouvir muito atentamente a Alexandra, concordo e subscrevo tudo. É maravilhosa. Exatamente. E a Alexandra também é uma aposta clara também naquilo que é natural, medicina natural. Bem, Alexandra, fiquei a pensar nesse pequeno almoço, nessa rotina matinal. Olha, sabes que eu também estava a ouvir... E o meu copinho de água com sumo de limão? É isso, é mais isso. Mas agora vou já falar com a Alexandra para ver se fazemos aqui uma Eu confesso que o evolução. café com o óleo de coco não consigo, em termos de sabor. Eu também sou muito esquisitinha com os sabores. Mas eu percebo porque a Alexandra depois quando vai para o ginásio... Não, mas eu também consigo treinar assim, tem que ser quase em jejum também. Como a Alexandra estava a dizer, muito pouco no estômago. Se for logo de manhã, não muito, é? sim. Como vou muito cedo de manhã, tem que ser assim. És das que treina cedinho? Às 7, sim. Claro, eu consigo também o meu dia-a-dia, mas enfim, Claro. mas é sempre bom também mantermos a nossa rotina. Vou todos os dias, mas depois ou é de manhã ou é depois do programa, enfim. É quando dá, vamos não é? fazer de malabarismo na nossa vida. Exatamente. Mas o que não pode ter malabarismo e não pode ser um círculo é mesmo a nossa alimentação. E hoje vamos fazer uns spring rolls. Vamos, já estou aqui a começar são porque eu queria spring mostrar rolls? alguns Sim, já sim, feitos. vamos E nós estamos sempre a correr, conversamos e depois nunca conseguimos acabar as nossas receitas. Não pode ser, não queremos nada disso. Não, nada disso. E eu queria dar sugestões boas para mantermos o equilíbrio, receitas, lá está, para baterem no sentido da nossa conversa anterior, de um intestino mais saudável. O que é que o nosso corpinho, o nosso intestino também precisa? Olha, eu hoje venho aqui falar um bocadinho deste meu livro novo, que ao contrário do Superalimentos, ou vá na mesma linha, não ao contrário, o Superalimentos era muito focado nos alimentos, este livro é muito focado no intestino. Lá está. E na absorção. Alexandra, tem que fazer aqui uma ligação. Exatamente, direta. exatamente. E aquilo que eu falo um bocadinho aqui neste livro do Tão equilíbrio. bonito. Sim, é um bocadinho, fala da minha experiência, porque tal como a Alexandra estava ali a referir, eu também notava alguns sintomas, quase desde sempre, desde muito miúda. Além disso, eu nasci cesariana e as pessoas que nascem de cesariana têm sempre muito mais tendência para terem problemas na flora bacteriana intestinal. É? É, porque não recebem as bactérias da mãe durante o parto e, portanto, logo aí tens uma espécie de uma herança da flora completamente diferente. Muito bem. Então estás menos Muito bem. protegida e, portanto, estás Há que ter mais... outros cuidados. Exatamente. E, portanto, Cá está. E tu falas mesmo sobre isto também. Sim. Muito interessante. Este teu livro. Muitos parabéns. Obrigada. Mais um. Muito de riso aqui. É do sabor do chocolate. Quem é que então estava a não é? fazer para ti? Quem é que estava a tirar fotografias? Olha, é a Rita de Joaquintela, com que eu trabalho sempre. Sim. Que, além de ser uma Mas se querida, não divertem é? elas aqui a Divertimos tirar sempre. as fotografias. Isso é um petit gâteau. Quem é que não se diverte com um petit pois, gâteau? claro, Ainda por cima, pois, sem claro. glúten e sem açúcar Sem nada. refinados. Para comer sem pecado. Exatamente, só para fazer uma referência às receitas, tal como a Alexandra estava a falar também na questão das farinhas. Sim. Este livro fala um bocadinho também da redução do glúten, que eu acho que é importante, por ser uma proteína muito inflamatória. Eu não defendo que nós devamos eliminar por completo, mas nós devemos tentar reduzir um bocadinho o consumo e, portanto, tanto o glúten como o leite e os derivados e o açúcar refinado devem ser aqueles alimentos que nós devemos consumir só pontualmente. Claro. E, portanto, é isso que eu defendo aí. As receitas do livro são todas sem esses Nesse três sentido, ingredientes. para além de Exatamente. também defenderes uma alimentação rica em prebióticos, Sim, certo? exatamente. Pró e pré-bióticos são os ingredientes assim principais da nossa flora. Os probióticos porque são as bactérias vivas e os pré-bióticos porque no fundo vão ser as fibras que vão alimentar essas bactérias. E portanto nós temos que ter uma simbiose perfeita entre pró e pré-bióticos. Sim, isso é importante referir para casa, porque muitas vezes, até mesmo a nível de produtos e de publicidade, não é? Sim. Probióticos, quer dizer, falam-se sim de alguns termos, que é necessário as pessoas estarem informadas do que é que Perceberem o que é existe que é, não é? no nosso Exatamente. organismo e que nós temos que perceber. E depois, lá está, pormos em ação estes crepes de trigo sarraceno com pêssego e mirtilos, entre tantas outras coisas, um batido de chocolate. Sim. Pá, Com menta e maca. sabes que eu achei que Agora houve há aqui matcha há uma também. série de novos alimentos. Eu achei que Pois é. era importante trazer um livro que falasse um bocadinho das receitas para o intestino, porque nós tivemos um boom muito grande de livros mais técnicos, mais médicos, que
despertaram muito interesse das pessoas e foi ótimo, e ainda bem que nós estamos a ganhar essa consciência. Mas eu sentia que faltava o livro de receitas que, na prática, nos dissesse como é que nós poderíamos cozinhar para o intestino. E, portanto, aí, falando dos alimentos probióticos, falo muito do tofu, do miso. A aveia no forno com frutos secos e ameixas, deve ser delicioso. É prebiótico, nesse caso, porque tens as fibras todas da aveia e da fruta também. E porque é muito importante nós fazermos essa conjugação dos alimentos pró e pré-bióticos. Lá está. Muito bem. Minha querida, fermentados. Claro, para estes teus springs, como é que vamos fazer? Isto é tudo tão saudável e tão apetitoso. É, e pensamos super neste leve, tempo mais quentinho, que está a chegar. Camarão e manga com molho de ostras. Exatamente. Então, já temos aqui 2 montados para ver como é que fica. No fundo, é sermos criativos e colocarmos os recheios que nós quisermos. E eu aprendi a fazer estes spring rolls quando estava no Vietnã, num cruzeiro que fiz lá em Halong Bay. Exatamente, que eu ia te perguntar, isto é muito asiático. É muito asiático, sim. O recheio... E muito leve. Sim. Muito leve também ao sabor e ao gosto, ao paladar. Eles comem super bem e têm também uma filosofia, muito aqueles caldos todos que eles usam, levam muito o miso e muitas pastas fermentadas, que lá está, tem o equilíbrio entre os pró e os pré-bióticos. Eu inspirei-me aquelas peles e a longevidade. Exatamente, mais até a longevidade, eu acho. E é muito. Eles sabem equilibrar-se e colocar o seu organismo num ponto estável, enquanto que nós aqui, tal como o Alexandre estava a referir, nós temos muitas pessoas que se queixam, eu já faço as coisas bem, já tenho uma alimentação boa, já como fibras. As pessoas referem-me muito nas consultas também a comerem o kiwi ou a ameixa de manhã. Mas eu já faço esqueçam isso, não é por aí. Mas eu já tomo o meu suminho de manhã. Exatamente, ou já bebo água com limão. Quer dizer, às vezes é preciso mais do que isso e investigar e perceber o que é que se passa. E o que é que significa, não é? E o que é que realmente é esta ligação connosco próprios. Eu acho que no outro continente, efetivamente na Ásia, eles exploram muito bem. Exploram muito, é já ancestral. Sim. E é eles que agora estamos cada vez mais a recorrer. Eu sempre tive um fascínio muito grande por essa cultura. Pela cultura asiática. Sabes que eu agora vou ao Japão e estou curiosíssima por fazer a minha visita de estudo quase para explorar tudo. Contigo. Bora, vamos em junho. Vamos em junho, vamos combinar. Vamos explorar aqui a cultura toda do Japão. Já vais aproveitar também para veres mais coisas, mais pormenores, novos ingredientes, não é? Aprender um bocadinho também aquela cultura deles e os ingredientes que eles usam, a utilização do matcha, lá está que estavas a referir há pouco. Que já invadiu agora também o nosso país. Que já invadiu Portugal também. E que fazem uma combinação muito boa dos alimentos e têm uma forma de se alimentar muito diferente da nossa, que eu acho que é bastante saudável. E, portanto, quero ir lá e tentar beber um bocadinho de toda aquela cultura. Claro, este molho de ostras não é para beber, é só mesmo para colocar um bocadinho. Exato, nada disto leva sal. Como tu viste, nós hidratamos uma folha de arroz e é muito mais saudável do que fazeres um wrap, por exemplo, que tem farinha, tem os fermentos, tem aquelas coisas todas que não interessam nada. Olha, uma ótima dica para substituir. Sim, exatamente. Os crepes, essas coisas. Mesmo noodles de arroz acaba por ser mais saudável do que uma massa normal e, portanto, é só hidratar um bocadinho em água e tu recheias com o que tu quiseres. Podes fazer só uns de fruta, não leva sal, tu podes colocar o sal através do molho de ostras, podes fazer com molho teriyaki, com umas misturas de molho pesto, o que tu quiseres, assim um bocadinho a puxar os sabores diferentes. Eu trouxe o de ostras porque é mais característico. Nada de maionese, essas coisas. Podes fazer maionese com abacate, podes triturar o abacate, um bocadinho de alho e fica delicioso também. Exatamente. O que é que tu tens aqui no pratinho? Abacate, que eu adoro. Abacate, porque é uma gordura muito boa e porque como todos estes ingredientes que são colocados dentro do nosso spring roll são muito leves, nós vamos dar aqui uma gordura boa para saciar também. E usamos a courgette, vou aqui usar o camarão, manga, a cenoura. Misturas, não é? Fruta com legumes. Sim, tudo cru, para termos a máxima potencialidade daqui dos nutrientes e nós absorvemos muito melhor, tiramos o máximo partido dos ingredientes que estamos a usar. A digestão também normalmente é mais fácil, a pessoa sente-se mais leve, não tens aquela sensação de estômago pesado e inchado e que muitas vezes dificulta muito a digestão. Claro. Exatamente. E aqui poderíamos usar, em vez do molho de ostras, podíamos usar um molho que fosse mais digestivo, por exemplo, à base do miso ou do molho de soja, que são fermentados. Levas os probióticos com os pré-bióticos e consegues que a tua digestão seja muito mais simples. Além disso, o limão, como estávamos a falar há pouco também, para quem tem problemas digestivos, beber um bocadinho de água com limão antes da refeição também ajuda a digerir melhor, sim, porque suaviza um bocadinho a digestão, torna o teu pH mais equilibrado a nível sanguíneo e, portanto, é mais fácil para quem sente muito essa dificuldade digestiva. Claro. Fazer esse comportamento muito simples, até podes aromatizar a água só e já se nota alguma diferença. E depois, com o dia a dia a passar, vai efetivamente
realmente começar a sentir-se melhor. Se mesmo assim não ficou convencido, não faltam aqui receitas. Temos 97. 97. Mais uma. Peito de peru com pêssego. Diz, Mafalda. Sim, é uma saladinha que leva cenoura, leva uma massa que nós podemos fazer. Aqui também tem muitas ideias de misturarmos os legumes, incorporarmos mais os legumes nos nossos acompanhamentos para termos fibras diferentes. E no fim temos uma parte dedicada também a remédios caseiros. Quase que bom. Temos o leite dourado, que agora começa muito a estar em voga, que é no fundo uma bebida vegetal com a curcuma, pimenta, canela, gengibre. Leite dourado. Chama-se leite dourado. Meu Deus. Leite dourado. E é uma espécie de uma bebida que é muito anti-inflamatória. Tens umas bebidas mais digestivas, que são infusões, essa de ananás, por exemplo, também. E acaba por ter aqui umas 5 receitas que são, no fundo, truques para se tu não estiveres muito bem, muito equilibrada, conseguires, exatamente, tal como fazem os asiáticos. Pois claro. Conseguires restabelecer o teu equilíbrio. Dar estas dicas tão boas e, sobretudo, práticas para o dia-a-dia. Muito obrigada, minha querida. Vai ser um gosto agora saborear este ponto. Claro que sim. Beijinhos. Beijinhos. E estes Spring Rolls não vão deixar indiferente, claro que não. E certamente vão dar assim um aumento ainda mais no seu apetite, só para coisas boas. Tome nota destas sugestões e, especialmente, cuide sempre muito bem de si. Amanhã estaremos então de volta e com outras viagens, não é? Para que seja sempre muito, muito feliz. Até lá, já se sabe. Mantenha então esse equilíbrio. Até amanhã. Beijinhos.